Nesse momento, então, eu gostaria de convidar a professora Laena Oliveira para a nossa palestra. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Ela atua na área de Psicologia Hospitalar, Saúde Mental, Educacional e Psicologia da Infância e Adolescência, além de ser docente no ensino superior no curso de Psicologia com a disciplina de Psicologia Social. Muito obrigada, Laena, por estar com a gente mais uma vez. Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu estou me sentindo muito honrada de estar nesse evento com tanta gente importante, falando de temas tão importantes. Eu estou até pensando aqui, né, porque ser a última a falar sempre carrega ali uma espécie de expectativa de fechamento, e eu acho que a fala da professora Célia, a fala do professor Sérgio, né, Regina Célia e do professor Sérgio, eles trouxeram elementos muito importantes que, inclusive, colaboram muito com o que eu preparei para a gente conversar. Eu tinha pensado inicialmente de só falar, mas depois eu pensei, acho que faz sentido ter alguns slides para nortear e para ficar mais visível algumas coisas. Então, eu organizei aqui também uma parte de apresentação que eu vou mostrar, mas, de imediato, já quero agradecer por estar por aqui e dizer que eu, né, na condição de uma das ciências, mas não dentro das ciências de tecnologias duras, né? Eu achei interessante esses termos de tecnologias duras e tecnologias softs. Talvez eu esteja nesse outro lugar, mas eu sei que o aspecto de ser mulher na ciência, ele atravessa qualquer uma delas, né? O princípio de ser mulher na ciência não é diferente, tem, claro, pesos, né? A gente pode trabalhar aí com pesos, mas é um desafio ainda até hoje para nós, e é um pouco disso que eu vou falar, porque eu vim trazer uma perspectiva psicológica, /cognitiva, /social, enfim, conversa sobre a síndrome de impostora, que é um elemento que eu acho que a professora Regina Célia já começou, né, a mobilizar a conversa de um jeito muito pertinente, atravessando com questões sociais, raciais, de violência, gênero, que a gente não pode deixar nada disso passar desapercebido, e eu vim trazer um pouquinho, né, do tema por uma outra ótica. Eu vou apresentar aqui, acho que vai ficar melhor para a gente enxergar. Bom, a Raoni já comentou, né, que eu sou psicóloga, e é daqui que eu vou falar, tá? Começo apresentando um pouco sobre o que significa síndrome, né? Porque isso pode confundir para muitas pessoas. Algumas pessoas acham que isso pode ser uma doença, mas na real, síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas observáveis. Então, não significa que você, a partir do momento que você se identifica, né, que você tem uma síndrome de impostora, que você automaticamente tem um CID, você vai ter um atestado, você tem uma doença. Não, não é doença, né? A síndrome, ela pode ser base de alguns transtornos, mas ela não é classificada como doença. Para ser doença, precisa de muitos outros elementos, né? Muitas outras coisas complexas envolvidas. Então, acho que é importante a gente partir desse lugar para a gente entender de onde a gente está falando, né? De quais princípios a gente está falando e como que a psicologia pode contribuir para entender a síndrome da impostora. E aí, nesse quesito, né, o que então é essa questão da síndrome de impostora? Do que a gente está falando? Quando a gente pega lá no dicionário, o significado mesmo da palavra no dicionário de impostora vem de farsante, mentirosa, hipócrita, aquela que engana. Então, quando a gente fala de síndrome de impostora, a gente está falando de uma desordem psíquica que afeta a percepção sobre as próprias conquistas pessoais. Então, é mais ou menos sobre não conseguir reconhecer suas próprias realizações como resultados dos próprios esforços. É como se, assim, a sensação que se tem quando tem síndrome de impostora é que tudo foi sorte, ou foi apoio divino, ou foi resultado de fatores externos, e nunca vindo de algo de esforço, né, esforço direto, ou reconhecimento do próprio trabalho, ou dos próprios fazeres, né? É como se sempre fosse algo externo. Então, quando a gente está falando de síndrome, a gente está falando de uma desordem psíquica, por quê? Porque ela passa pela percepção, ou seja, não é uma coisa que eu tenho um controle absolutamente direto. É algo que
quando eu percebo, eu já estou agindo de acordo com aquela determinada desordem, né? Não é uma coisa que eu tenho um controle direto, não é uma coisa totalmente consciente. E aí a gente vai falar um pouquinho disso também ao longo da nossa conversa, porque eu vou trazer alguns elementos que interferem, né, nessa constituição de se sentir como uma impostora, de sentir uma farsante, aquela que engana, né? E alguns elementos psicológicos muito relevantes que estão atravessados nessa questão da síndrome de impostora é a própria autopercepção, ou seja, a forma como a pessoa se enxerga, se percebe no mundo, a autoestima e a autoconfiança. Elas são os principais elementos que estão envolvidos, ou seja, a forma como eu me enxergo, como eu enxergo os meus valores e como eu confio no que eu faço. Então, a gente tem que levar todos esses elementos em consideração, considerando também que quando a gente fala de características humanas, a gente está falando de características extremamente complexas. Então, não é uma coisa que leva a outra, não é uma única coisa que causa a outra, a gente está falando um pouquinho para além disso, tá? E aí, como surgiu, né? A professora Regina Cella citou, e eu achei bem interessante, sobre a questão do surgimento do termo, e de fato, né, o termo ele surgiu em 1978 com duas psicólogas, a Pauline Clance e a Suzanne Imes, né, com a publicação de um estudo que elas fizeram sobre o fenômeno de impostor em mulheres com um determinado sucesso, né. Foi um estudo longitudinal, o que significa que elas acompanharam essas mulheres por 5 anos, e essas mulheres todas que elas acompanharam, não eram 150 mulheres, elas estavam em contextos acadêmicos de doutorados, né, doutorados ou pós-doutorados. Então, aqui a gente já começa a perceber que, inclusive, o próprio conceito de síndrome de impostora começa a surgir da carreira científica, né? Eram mulheres que estavam dentro desse contexto que foram estudadas porque foram percebendo elementos parecidos, sabe, de comportamento. Foram se percebendo elementos parecidos de autopercepção. Então, se estava se repetindo em mais de uma pessoa o mesmo tipo de coisa, não significava que era um fato isolado ou somente individual. Para quem tiver interesse, o nome do artigo em inglês é esse que está aqui, com a referência, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, é um artigo bacana de ler. Mas o que eu acho que vale a pena a gente entender, baseado nessa questão desse estudo, é que começou, né, as duas psicólogas, elas começaram a observar e caminhar nos estudos dela que eram mulheres que se sentiam muito inadequadas com os resultados profissionais e os lugares que elas estavam alcançando. É como se aquilo não fosse pertencentes a ela, é como se fosse algo exterior, né? Tais sentimentos, eles tinham como consequências sintomáticas, né? Ou seja, como sintomas muito parecidos entre elas, a ansiedade generalizada, a depressão, frustração, falta de autoestima. E quando a gente está falando, então, de elementos que se repetem, é aí que a psicologia entra, porque aí significa que é um fato que não se diz somente sobre uma pessoa, não é um fato isolado. Então, a gente precisa observar para entender quais elementos atravessam isso. E aí é como se o sucesso ele fosse uma qualidade temporária e fosse relevante somente por causa dos fatores externos, né? E que cada crítica que aparecia para essas mulheres era como se elas indicassem um déficit real, ou seja, não era uma simples crítica sobre alguma coisa específica. Não, se aquela mulher recebeu algum tipo de crítica, ela tinha como uma percepção de que ela toda estava errada, de que ela toda, né, não fazia nada correto. Então, aí meio que comprovava aquele pensamento, pensamento distorcido, né, aquela interpretação da realidade que ela tinha, de que realmente tudo aquilo que ela tinha conquistado não era dela, porque aí uma criticazinha já era o suficiente para derrubar tudo que ela tinha feito, e tudo que ela tinha feito era elemento de fator externo, nunca dela, nunca por esforço dela, tá? Então, nesse quesito, acabava mobilizando alguns tipos de perfeccionismos meio incapacitantes, assim, né? As mulheres, elas pararam, elas ficavam paralisadas, elas não conseguiam dar continuidade, principalmente essas mulheres estudadas foram o que foi surgindo nesses estudos, né? Então, um perfeccionismo que, assim, é muita exigência para ser perfeita, para ser o máximo, para ser melhor do que qualquer homem, porque sabe que qualquer coisa que pudesse vir a acontecer seria o suficiente para tirá-la daquele lugar e seria
traria um significado, né, de que aquilo indicava que ela não estava bem, que ela não era boa de verdade. Então, por isso que a gente precisa entender, né, que quando esse estudo da Suzanne Imes e da Pauline Clance, elas trouxeram pela primeira vez esse conceito, a partir de lá, muitos outros estudos foram surgindo, né, muitas outras questões foram surgindo e poucas coisas mudaram de lá para cá, né. Não, a gente vê e consegue observar um aumento de mulheres na ciência, mas ainda não tem uma característica significativa. A gente consegue visualizar o aumento de mulheres em cargos altos, né, por exemplo, empresariais e tudo mais, mas a gente também não vê uma paridade, a gente não vê paridade de mulheres, né, na política. Então, tudo isso vai trazendo elementos contextuais, né, contextos que só colaboram para alimentar mulheres não é seu lugar. Mulheres aqui não te cabe, né? A Regina Célia trouxe muito bem pautado, né? Que assim, nós não deveríamos estar nesses espaços, né? Foram espaços feitos por e para homens. Então, isso vai indicando muita coisa. E desse tempo para cá, ainda temos muito o que caminhar, né? Isso é algo que é bem perceptível. E aí, que eu fico pensando assim, né, que faz sentido a gente tentar entender quais são essas características comuns, então, né, quais são os elementos comuns, como que se dá essa síndrome de impostora, o que acontece com as mulheres. Como eu disse, muitos comportamentos, eles passam por uma lógica inconsciente também, ou seja, a gente vai absorvendo informações, absorvendo questões externas, e aquilo vai fazendo algum tipo de sentido para nós e a gente apenas reproduz sem perceber. E muitas coisas podem estar envolvidas com uma tendência à procrastinação, busca muito alta por aprovação externa, né, o uso de carisma. Então, a professora Regina Célia mencionou também que mulheres, para estar em determinados espaços que tecnicamente não são de mulheres, tem que mudar a vestimenta, né, tem que estar com um terninho, tem que mudar o tom de voz, tem que estar de outro jeito, tem que parecer homem, para poder estar num lugar que não é de mulher. Tecnicamente, foi dito assim na sociedade, foi assim que a gente cresceu, foram nas micro e nas macro políticas que a gente escutou esse tipo de coisa, foram nas micro e nas macro narrativas que a gente escutou, e quando eu falo de micronarrativa, eu estou falando também do não dito, né, do que não é dito, mas do que está posto. Eu vejo mulheres não estando naqueles locais, então é como se eu sentisse que aquele lugar não é meu, né? Então, esse ponto é importante e aí acaba levando esse processo, né? Então, uma necessidade de se esforçar sempre mais, acaba gerando uma procrastinação, porque procrastinação, ela basicamente tem uma relação com evitar elementos que possam me trazer sofrimento. Então, se eu sei que aquele lugar pode vir me trazer algum tipo de sofrimento, porque eu vou ser julgada, né? Porque eu acho que eu vou ser julgada, porque algum homem pode vir desqualificar o meu trabalho, alguma outra mulher pode vir desqualificar o meu trabalho, porque, né, infelizmente, a gente não está trabalhando somente com essa questão de homens oprimindo, né, acaba acontecendo de mulheres que também são oprimidas, mas acabam trabalhando a favor dessa questão de opressão, muitas vezes por não ter consciência. Autossabotagem, né, ou seja, acaba promovendo alguns erros que não seriam cometidos, mas que pela pressão que sentem naquela situação acabam se sabotando, evitando de fazer. Medo da exposição, né, então muitas mulheres acabam entrando nesse lugar de medo de exposição, de não se colocarem dignas, né, de estarem ali falando sobre aqueles assuntos, acharem que não sabem o suficiente. Então, esse ponto outra característica comum, como a comparação com os outros. Muitas vezes pode acontecer a comparação com outras mulheres ou com outros homens. E essa questão do carisma também, né? De querer agradar a todos, excesso de trabalho. Porque aí, o que acontece, né? Jornada tripla. Para eu poder bancar que eu sou capaz de estar ali, eu não posso abrir mão do que é o meu trabalho, né, socialmente colocado, como meu trabalho em casa, como trabalho com filhos. Então, aí entra, né, nesse princípio também de excesso de trabalho, muita carga, uma carga mental absurda.
Então, a gente está falando aqui, né, de alguns elementos importantes e vocês devem estar percebendo que eu estou trazendo um recorte de gênero intencional. Eu estou falando de mulheres. Aí você pode vir a me perguntar, mas Lorena, então significa que síndrome de impostora é uma qualidade apenas de mulheres? Então só mulheres sentem, né, essa desordem psíquica de não valorização e não reconhecimento dos próprios esforços? Não necessariamente, né? A gente sabe que não é exclusivo de mulheres, né? Homens também podem vir apresentar assim, mas num outro tipo de condição, com outros tipos de contextos, e sabemos que a referência é diferente para eles, tá? O que acontece com esse princípio da síndrome de impostora que começou a ser pesquisado, né, pela CLANS e pela IMSS, e que desde então o elemento, né, que a gente vem falando, a gente vem discutindo ainda mais sobre isso, é que ele não acontece de forma igualitária. Então, não é porque é ser humano que tá com uma tendência ali de ter síndrome de impostor de alguma forma. Por que não acontece de forma igualitária? Porque a gente está trabalhando com contexto, com economia, com classe social. E todos esses elementos, eles se atravessam para você sentir mais ou menos a condição de ser síndrome de impostora, né? Então, alguns fatores sociais, culturais, econômicos interferem diretamente nessa lógica. Então, a classe social, a raça, a idade e o gênero, elas são elementos que fazem com que as pessoas, e principalmente as mulheres, possam vir a se sentir menos merecedoras, se sentirem farsantes, porque como historicamente as minorias sociais, ou seja, aquelas que têm menos representatividade midiática. Quando a gente está falando de minoria, a gente não está falando de pessoas que estão em menor número. A gente está falando de pessoas que estão em menor número em condições de cargos públicos, em condições de representação midiática. Então, quando a gente está falando de mulheres no poder político, por exemplo, mulheres nas ciências duras, por exemplo, mulheres nas ciências de modo geral, são todas consideradas minoria, mesmo que a gente saiba que talvez até tenha mais mulheres do que homens no mundo, ou talvez até tenha, né, um número muito equiparado dessas pessoas. Mas onde que essas pessoas estão? Onde que essas mulheres estão? Onde essas mulheres negras estão? Onde essas mulheres LGBTQIA+, estão? Onde essas pessoas que estão em condição de minoria social, elas estão? E esse atravessamento econômico, cultural, social, ele interfere diretamente nessa lógica da classe social, na lógica de se sentir como impostora, de sentir que não cabe, de sentir que aquele lugar não é seu. E que se aquele lugar não é seu, se ele não te pertence, se ele não foi feito para você, tudo que você tenta fazer de esforço para chegar até lá, pode te gerar uma sensação de que você não está fazendo porque é seu esforço. Mas é porque algo aconteceu, algo externo, algo divino aconteceu e te colocou ali, de alguma forma. Foi sorte, né? Foi uma questão de você ter conseguido estar no lugar certo na hora certa, somente, sabe? Então, a gente precisa entender, por isso que, inclusive, eu trouxe, né? Porque eu estou falando majoritariamente com mulheres nesse evento. Eu estou falando majoritariamente para mulheres. E é um evento que, quando a gente vê, por exemplo, a fala do professor Sérgio, né? Trazendo o enfoque de como que as mulheres caminharam na ciência brasileira, por exemplo, a gente consegue ver por que essa síndrome de impostura é tão forte. Né? Como as coisas se deram, como as coisas se dão até hoje, por exemplo, na legitimação da voz feminina, que a Regina Célia trouxe de uma forma assim, impecável, que quando uma mulher vai denunciar uma violência, um policial questiona 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo discurso dela, porque a voz dela não é legitimada. Essa voz não existe, essa voz não é amplificada, ela não é colocada da mesma forma. Quando um homem fala sobre algo, aquilo tem infinitamente mais importância do que quando a mulher fala sobre a mesma coisa. E a gente está falando disso porque, historicamente, a gente está partindo de um princípio patriarcal de sociedade, de um princípio em que homens, né, têm acesso direto à maioria dos elementos, das tecnologias, e eles são estimulados a isso desde criança, e mulheres não, né? Pessoas negras não,
né? Pessoas com classe social mais baixa também não. Então, não tem como a gente falar que é igualitário em situações de condição humana, complexa, da forma como a gente tem a sociedade que a gente tem hoje, baseado numa lógica capitalista que a gente tem hoje. Não existe como a gente trabalhar com todo mundo, então, vai ter o síndrome de impostora do mesmo jeito. Para homens, isso é muito menos recorrente, por mais que possa sim acontecer, mas é menos recorrente, justamente porque o lugar que é deles está lá, está posto. Pode ser que eles façam o que quiser fazer, que eles vão continuar tendo o espaço deles, né? Inclusive, quando a gente vai falando, né, de como que essa questão, né, afeta as mulheres, né, na carreira científica, como que isso afeta de forma geral, é porque a vida acadêmica ela não foi feita por nem para mulheres. Então, desde o início, por mais que tivessem sempre, desde o início, sempre tiveram mulheres participando, né, de alguma forma de estudos científicos, elas nunca foram reconhecidas como tal, ou nunca tiveram a mesma visibilidade que homens tiveram, né? Leis da física, tudo sempre tiveram muito mais peso entre os homens do que entre as mulheres, porque foram feitas para os homens e não para as mulheres. E isso afeta toda a percepção e reconhecimento que as próprias mulheres sentem que possam vir a ter diante dessa condição. Então, se a gente sabe, e se a gente nasceu já nessa condição, se tudo que perpassa a gente, tanto no nosso passado, quanto de projeções de futuro, indicam que algo nesse sentido ainda podem continuar acontecendo, porque sim, a gente já caminhou muito, mas muito mesmo. Né? Desde alguns anos atrás para cá, muitas mulheres abriram um caminho importantíssimo para nós estarmos aqui, inclusive podemos falar, né? Podemos ter a liberdade de falar em eventos públicos. Porém, ainda tem muito ao que se caminhar, muito, mas muito mesmo, uma vez que socialmente a gente não tem esse valor. Né? O que é habilidade feminina são habilidades não remuneradas, na maioria das vezes, ou muito menos remuneradas. Né? Lógicas assistencialistas, elas são associadas às habilidades femininas, como do cuidado. Né? Então, todo mundo pode fazer isso. Né? Homens que crescem muito nas suas carreiras, mas que têm mulheres dando conta da outra parte do que depende muito da vida deles, como cuidado com casa, comida, roupas, né? Então, é muito curioso quando a gente não leva tudo isso em consideração e não pontua isso no lugar que a gente está. Então, como é que a gente consegue pensar na lógica de síndrome de impostora fora desse contexto todo? A construção social da realidade acadêmica, e não só acadêmica, infelizmente, que antes fosse só na academia, antes fosse só na ciência, mas a construção social, ou seja, né, quando a gente está falando de construção social, a gente está falando de discursos compartilhados, ou seja, grupos de pessoas que corroboram com aquele mesmo tipo de discurso, porque aquele discurso faz sentido para aquele grupo de pessoas. Então, na nossa condição, da nossa sociedade, a nossa construção social é masculina, branca, cis e hétero. Tudo que está fora desse recorte tem uma chance maior de desenvolver e pensar em percepções equivocadas da própria realidade, de ter interpretações distorcidas da própria realidade e, com isso, desenvolver aí essa sensação de impostor, de ser farsante, porque quem é recomendado que esteja nesses locais não são essas pessoas. É esse grupo aqui, né? Masculino, branco, cis e heterossexual. A gente vê isso de forma absurdamente clara quando a gente olha um pouquinho para o lado e percebe quem é que está nas condições, né? Nas condições favoráveis ou não, de produzir políticas públicas, de produzir ciência, de estar em cargo de liderança. Quem são essas pessoas? Se a gente olhar, se a gente pesquisar, e não precisa ir muito profundo, não precisa ser pesquisas absurdamente profundas, é só pesquisar um pouquinho que você entende quem é que está nesses lugares. Estando nesses lugares, essa percepção do que é a construção social, do que é
o inconsciente coletivo, ele interfere na nossa percepção individual, na forma como a gente se enxerga individualmente nessa condição de sociedade. Nada disso é deslocado uma coisa da outra, ninguém vive em bolha, né? Quando a gente pensa em sujeitos humanos, né, seres humanos, a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie, a gente tem que levar em consideração a nossa condição fundante enquanto seres sociais. A gente só existe enquanto espécie humana porque existe uma espécie humana social, né? Da forma como a gente se desenvolveu enquanto espécie, ela só existe por causa da nossa capacidade de se organizar socialmente, né? De organizar em sociedade. Então, isso significa que tudo que está na relação social está também nas nossas relações individuais. E é dialético, real, né? Uma coisa interfere na outra, então, ao mesmo tempo que eu, ao estar falando aqui para vocês, eu estou mudando uma realidade, essa realidade também, a minha realidade também está sendo mudada. E o efeito dialético é esse, né? O efeito de que as coisas acontecem ao mesmo tempo. E pessoas, como sujeitos, né, essencialmente sociais, como condição essencialmente social, a gente não consegue deslocar tudo isso que acontece ao nosso redor das percepções que a gente tem de nós mesmos, tá? Então, mais ou menos, a minha ideia da gente conversar um pouco era sobre isso. Eu tenho aqui um link de um formulário que foi o teste que a Suzane e a Pauline trouxeram para as pesquisadoras delas, né, quando elas fizeram os estudos. Eu vou disponibilizar esse link aqui no chat, porque se vocês quiserem entender, se vocês estão falando de uma lógica de síndrome de impostora, esse estudo conta algumas coisas, né? Ele é um questionário em que vai te indicando se você pode estar mais com sensações e percepções de impostora ou não. Eu acho que pode ser bem bacana a gente conversar sobre isso e trocar algumas ideias sobre isso, porque eu acho, desconfio, e aqui eu estou falando muito do meu achismo, sem exatamente uma lógica totalmente científica por trás agora, de que a maioria dessas mulheres que estão aqui passam por isso de alguma forma, né? Quem não passa, às vezes, é porque ainda não tomou percepções de como que a realidade é. Mas alguns estudos corroboram com o meu achismo. Então, é daí que a gente está falando, né? Não é somente desse lugar. Então, deixa eu ver se eu acho que... É isso, né, gente? Aí eu trouxe uma mensagem motivacional para a gente finalizar e conversar e abrir para a gente trocar ideia, que tá proibido ter síndrome de impostor num país governado por gente tão burra. Então, esse é o jeito que eu finalizo. Quem quiser me achar e trocar ideia comigo, eu tô no Instagram como psi.prapassar e tem meu e-mail aqui também. Enfim, né? Vamos trocar ideia, vamos conversando, porque eu acho que a gente tem ainda mais coisas para falar em conjunto do que somente eu falando. Oi, muito obrigada, Laína, por essa contribuição tão rica. Acho que foi muito importante aí complementar. Eu que agradeço, gente. Foi excelente. Eu passei o link do formulário que eu tinha me mandado. Isso, tinha mandado. Isso. Para as meninas que são do Futuras, eu também já tinha disponibilizado no Google Classroom. Então, se vocês se perderem aqui no chat, vocês podem acessar ele pelo Google Classroom também, tá? E, novamente, muito obrigada, Laína, pela sua apresentação. Temos perguntas. Tem um comentário aqui no chat, deixa eu abrir, é da Laís, em que ela diz que ela acredita que essa sensação de não merecer o reconhecimento está presente em todos os lugares ocupados por mulheres. Sim, sim. É bem por aí mesmo. Como a gente vê, né? Já existem alguns estudos que confirmam isso. Então, a gente não está falando baseado numa lógica de eu inventei, né? Estudos e confirmam, a gente está falando de ciência. Mas, ao mesmo tempo, também a gente está falando de que mulheres também não são o interesse da ciência. Ao mesmo tempo que mulheres não estão tanto na ciência, mulheres também não são do interesse da ciência. Então, talvez pouco se pesquisava sobre isso, porque não era de interesse, simplesmente. Quem estava fazendo ciência eram pessoas, e pessoas que desenvolviam determinados tipos de interesse.
né? Então, temos esse relato também. Sim, com certeza, né? A gente tem visto mais mulheres nas ciências recentemente. Em geral, né? Não só nas ciências duras, mas nas ciências em geral. A Giovana levantou a mão. Parabéns, Laena, pela sua apresentação. Muito motivado, assim, concordo, né? E realmente concordo no sentido de que todas nós, mulheres, já passamos, ou passamos, né? Ainda passamos por essa síndrome, e isso é bem constante. Por mais cargos de empoderamento que você tenha, sempre há o questionamento e talvez uma exigência da gente sempre fazer mais, né? E, nesse sentido, eu estava em uma reunião com vários colegas, homens, mesmo porque a minha área ela é bem masculina, domínio masculino, e aí um deles comentou que certa vez ele estava em outro país, conversando com alguns colegas, e que um dos colegas, contando histórias, né, eles eram pessoas de classes sociais diferentes, que vieram de classes sociais diferentes, e aí um deles disse assim, você sempre tem grandes histórias para contar, né? E aí esse meu colega, ele disse que ficou assim meio chocado, porque aquela pessoa era um vencedor, era um guerreiro que passou por várias provações, né? E conseguiu chegar lá no mesmo lugar que ele. Talvez ele teve muito mais uma dificuldade, mas ele ficou muito impressionado desta pessoa, que era um homem, neste caso, de não reconhecer, né, a sua genialidade enfim. Aí eu cheguei para ele e disse, mas isso é normal. É normal porque, dependendo da onde você vem, muitas vezes você é estimulado. E aí vem, por isso também o programa que tem esse papel de motivar e estimular, né? Tem um filme que se chama The Bold Type, que fala sobre 3 mulheres. E uma delas foi criada por pais psicólogos. E esta mulher, ela não tem problema nenhum de saber o lugar dela, né? De empoderamento, de nada. As outras sempre questionam, né, o seu reconhecimento, né, nas suas atividades que elas executam. Então, uma das coisas que eu observo é que muitas vezes, e eu até falei para ele, por exemplo, eu fui ensinada a andar para frente, entende? Eu não tenho tempo de olhar para trás. Vamos, faça e faça o seu melhor dentro desse espaço que você tem. Assim, o que eu quero dizer é que muitas vezes você não tem... o pessoal diz, você gosta que jogue confete. Não se trata de jogar os confetes, não é isso. Mas é o saber, né, que muitas vezes, como foi o caso desse meu colega, de ter o estímulo da família, de ter o estímulo de colegas que conseguiram fazer com que ele levasse aquilo com uma maior leveza e já tivesse dentro dele a certeza que realmente seria. Quando você vem de experiências diferentes, de histórias de vida diferentes, esse é mais um obstáculo, né? Mesmo porque você não tem as referências. E aí você tem que buscar referências. E quem são realmente as boas referências para você seguir, né? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas dificuldades que se encontram em relação às realidades de vidas diferentes, né? E que causam, de uma certa forma, essa síndrome tanto em homens quanto mulheres. Com certeza, Giovana. Assim, quando a gente está falando, né, nessa condição de estímulo, né, a gente, enquanto espécie humana também, a gente é uma espécie que a gente busca muito pelo reconhecimento, né, pelo olhar do outro. O olhar do outro, ele constitui a gente enquanto sujeito, né? Então, para a gente passar a ser humano, a gente precisa de outros seres humanos vindo nos validar enquanto seres humanos.
Então, a nossa espécie, ela é uma das poucas, né, que não sobrevivem se não tiver uma outra da mesma espécie cuidando. Porque a gente nasce prematuro, né, que a nossa condição evolutiva acabou que não permitia que mulheres conseguissem sustentar uma gestação, igual, por exemplo, alguns outros mamíferos têm, de os bebezinhos já nascerem andando, basicamente, né? Então, a nossa gestação, ela acontece, né, com o nascimento 1 ano antes desse fato. Tecnicamente, a gente nasce de forma prematura porque a gente depende de outra pessoa da mesma espécie para que a gente se constitua enquanto sujeito humano. Se um bebezinho humano for colocado numa floresta, ou ele não sobrevive, ou ele vira outra coisa. E a gente tem, inclusive, elementos na história, né, de indicações de crianças que foram encontradas e que não havia a socialização. A socialização ela nunca havia acontecido e elas tinham se tornado outros animais. Nós somos animais mamíferos e que para a gente se tornar, né, a condição social que a gente tem, a gente se tornar o que a gente depende desse olhar do outro. E muito disso diz também sobre o nosso neurônio espelho. A gente tem um neurônio espelho, né? Tem uma condição aí neurológica em que a gente se enxerga no outro, e a partir do que a gente enxerga no outro, a gente enxerga que a gente tem ou não capacidades. Então, aí quando a gente está falando de estímulos, e isso é desde bebezinho mesmo, é desde criança, é desde o que eu estou enxergando, as falas ditas e as falas não ditas, né, que foi o que eu comentei, às vezes as pessoas simplesmente ouvem, esse não é lugar para você. Às vezes as pessoas não ouvem isso, mas elas percebem pela forma como as pessoas se posicionam, esse não é um lugar para você. E aí, qual que é a mobilização disso? Da gente ou continuar mesmo não sendo lugar, e aí arriscar, né, ser criticada, né, tomar algumas críticas que depois vão ser tomadas como déficits reais, como o próprio estudo da Imes e da Clance trouxe, né, como se aquilo fosse real. Então, essa crítica é porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Então, essa questão na nossa condição fundante enquanto sujeitos sociais, a gente depende do estímulo, a gente depende do olhar do outro, desde sempre. A gente depende de alguém para dar nome para a gente ser alguém. A gente depende de outras pessoas para nos constituir, né, nessa condição de sociedade. A gente está o tempo todo, né, percebendo o que está acontecendo ao nosso redor e tomando para nós interpretações dessa percepção de realidade. Então, não tem como a gente deslocar essas duas coisas. E quando você comentou do double type, né, eu ainda não vi, mas tá na minha lista. Mas já tinham comentado comigo dessa questão de ter sido criado por psicólogos acaba trazendo uma outra visão, né? E